Bom, gente, Review English Class significa revisão, tá certo? Revisão de inglês sobre os determinados assuntos, tá? Que estão aí amostras, que seria o some, N, countable and uncountable nouns, plural nouns e os quantifiers, ok? Eu vou começar de novo, tá certo? Pelo esse some e esse N, falando novamente um pouco sobre eles, tá? Já que houve alguns errinhos, né, nas atividades anteriores, tá? E só para dar tipo um reforço a mais, ok? Para esclarecer mais um pouco sobre isso daí. Então, decorrente essa explicação sobre o some, o N, o A e o N, ok? A gente vai passar a ver os substantivos que são contáveis e os incontáveis, tá ok? Até porque a aplicação desses pronomezinhos indeterminados, o some e o N, e os artigos também indeterminados, indefinidos no caso, o A e o N, certo? Tem a ver com esses substantivos contáveis e incontáveis, ok? Sabendo disso, certo? A gente passa para o plural dos substantivos, né? Esse plural dos substantivos, a gente vai trabalhar com aqueles substantivos contáveis, porque, veja, incontável é algo que a gente não conta, não é isso? É como se fosse um subtipo de substantivo que não tem plural. É como se fosse, não. É um substantivo em que ele não vai para o plural. Já os contáveis, eles são os substantivos que vão para o plural. Então, se eles vão para o plural, a gente tem que saber quais são essas regrinhas, tá? É muito fácil, não é muito difícil. É uma questão de decorebazinha, mas a gente aprende, ok? E dentre todos esses assuntos, nós vamos ter os quantificadores, tá? O que seriam esses quantificadores, né? Os quantificadores são aqueles termos, expressões, palavras, tá? Que vem dizer a quantidade, tá? Em que há ou que existe com relação aos substantivos, tá certo? Então eu posso usar o muito, o pouco, tá? Grande parte, grande quantidade de, né? Então é isso daí, com relação aos quantificadores, que a gente vai trabalhar com os substantivos e ele está juntamente com esses pronomes indeterminados, né, e os artigos indefinidos, tá ok? Para a gente poder caminhar à frente com nossas aulas futuras de inglês. Até porque saber dessas regras em inglês é importante até na hora de você construir o seu próprio textozinho, tá? Vocês sabem que às vezes eu peço algumas produções a vocês, não é isso? E vocês às vezes erram até na colocação dessas palavras, tá? No plural, às vezes, de um substantivo que você quiser aplicar, tá certo? Então aqui, ó, passando para esse caso aqui, vamos começar com a, an, some e an, tá? Então veja aqui, os artigos aí que eu tenho, os dois primeiros, o a e o an, são artigos indefinidos, tá? Tem as particularidades deles, que seria o quê? Se apresentar diante apenas dos substantivos contáveis, tá certo? Então veja na frase que eu tenho aí, there is a bottle, né, on the table, e there is an apple on the table. Então esses dois substantivos aí que a gente está vendo na frase, certo? Eles são contáveis, né? Se eles são contáveis, eu posso colocar o artigo indefinido. E quando eu coloco esse artigo indefinido, certo? Nessa frasezinha, antes desse substantivo que diga, eu estou indefinindo. Eu não sei que substantivo, que garrafa é essa, que maçã é essa, certo? Então, os artigos indefinidos, eles indefinem o substantivo, tá certo? Dá para entender? A gente vai colocar esses artigos antes, certo, dos substantivos contáveis e mais no singular. Se ele tiver no plural, aí já é outra história. Quem é que vai aparecer? O some, tá certo? Então veja logo aí embaixo, na outra partezinha dessa tabela, que a gente tem aí os casos, tem uma cruzinha aí, afirmative, tá vendo? Aí veja, tem em cima countable, singular, a e o am, certo?
Se por acaso esse substantivo contável, como está aí na sequência, countable, plural, né? Se por acaso esse substantivo contável estiver no plural, a gente vai usar o some, tá certo? Então veja aí que os artigos indefinidos, certo? A e o N, só vão aparecer na frase diante de substantivos contáveis e no singular, ok? A regrinha para eles aparecerem, porque ambos significam a mesma coisa, um ou uma, tá ok? Para você aplicar esse um ou uma, você vê que tem duas formas aí dele, né? O A e o N. Então você só vai colocar esse A quando o substantivo que vier após ele começar com uma consoante, não é? Se por acaso ele começar com uma vogal, esse substantivo, você vai colocar o N, tá certo? Na sequência, a gente tem aí some e N. Quando a gente vai aplicar esse some? Quando houver um substantivo contável ou incontável, ok? Então, veja que nas frases afirmativas, né, eu vou aplicar o some, tá? Nas frases negativas, eu vou aplicar o N, e nas frases interrogativas também, tá ok? Perceba essa frase aí quando eu digo there is some cheese in the fridge, não é? Então, há algum queijo na geladeira. É uma frase afirmativa, tá? Entende que ele está afirmando, dizendo que existe, né? Que há queijo na geladeira. E perceba que cheese, pessoal, é um substantivo incontável, tá certo? Porque a gente não conta o queijo, a gente conta as fatias do queijo, tá certo? Então, nesse caso aí, a gente vai aplicar o some antes, tá certo? Poderia ser um artigo indefinido, professor? Não, porque cheese é incontável. A gente só vai aplicar os artigos indefinidos diante de substantivo contável, tá ok? Nunca se esqueça disso. Se vier um substantivo incontável, é some. Se vier um substantivo no plural, é some, tá certo? Aí vejo o caso aqui. No N, ele diz o quê? Que ele vai sempre aparecer em frases negativas, não é? There isn't any cheese in the fridge, ok? Veja que na primeira eu estou afirmando, dizendo que existe, e na segunda eu estou negando que exista queijo na geladeira, tá certo? Então, nesse caso aí, quando a frase vier negando, né? O verbo to be aí, por exemplo, vier negando, né? Ou a frase tiver um sentido negativo, seja com qualquer outro verbo, tá? Ele não tem, ele não é, etc. Ele não está. Aí então você vai trabalhar com o N, tá certo? Já nas frases interrogativas, o N também vai aparecer, tá? Mas ele não vai aparecer sempre, tá? Quando você estiver fazendo qualquer frase, is there any cheese in the fridge? Veja que isso daí é uma simples pergunta. Ele está perguntando apenas se há queijo na geladeira, tá certo? Então, nesse caso aí, há uma diferença quando a gente quer trabalhar com some. Veja logo embaixo aí, não tem exceptions, não é isso? Veja que quando a gente tem frases como você oferecer alguém alguma coisa para alguém, como offer, would you like some coffee? Would you like some water? Né? Se chega uma visita na sua casa, você pode muito bem, se você quiser, oferecer água para a pessoa. Então você diz, would you like some water? Né? Water, que diga, tá certo? Então você está oferecendo, ok? Quando você também pergunta para alguém alguma coisa, perguntar no sentido de uma solicitação. Can I drink some water? Eu posso tomar alguma água? Chega uma pessoa na sua casa, um vendedor, por exemplo, e está fazendo um calorão danado, e ele vai solicitar a você um pouco de água, por exemplo. Então ele vai dizer, can I drink some water? Eu posso tomar, você pode me dar um pouco de água, não é? Então veja que aí ask for seria tipo uma pergunta, uma solicitação, tá ok? Então nesse caso também a gente vai usar o some, ok? E sugestão, certo? We
Why don't we, né? Por que nós não, digamos assim, drink some water now? Por que a gente não toma um pouco de água agora? Então, sugestões. Então, veja que nós temos três tipos aí, três exceções, tá? Em que a gente vai só usar o some, ok? Então, olha, quando você quer oferecer alguma coisa, em vez de você usar o N, você vai usar o some. Ó, oferecer, solicitar ou perguntar por, né? E sugestões. Nesses três casos, você vai sempre usar o some, ok? Fora isso daí, esses três casos, você vai usar o N, ok? Vejamos agora essas frases, tá? Veja que você poderia me perguntar, professor, numa frase, veja que na primeira frase eu estou falando o seguinte: Could you give me, tá certo? Faltou o me aí, a bottle of water. Professor, nesse caso aí eu estou pedindo. O senhor falou que quando a gente solicita ou pede alguma coisa, a gente coloca o some. Beleza, verdade. Agora, perceba o seguinte: a bottle of water. Quem é que está na frente do artigo? Não é um substantivo contável? Não é isso? Veja a outra frase. Please give me some water. Eu estou solicitando também nessa segunda frase. Mas quem é que está depois do some? Um substantivo incontável, tá ok? Então é importante você saber quando é um substantivo contável e quando é um substantivo incontável, que a gente vai ver mais para frente, ok? Então está aí nessa primeira frase, give me a bottle of water, tá certo? Porque o azinho vai estar aí, porque vai ser um substantivo contável. Eu posso contar a garrafa, o que eu não posso contar é a água, ok? Então, vamos para a terceira frase. There is any fruits in the fridge? Veja que aí é uma pergunta normal, certo? Eu não estou oferecendo, não estou solicitando, não estou perguntando por algo, nem estou sugerindo, tá certo? Então, é simplesmente uma pergunta, se há frutas na geladeira, ok? Já essa daqui, ó, would you like some milk? Você gostaria de um pouco de leite? Então, nesse caso aí, digamos que a gente está perguntando por algo, mas no sentido de oferecer, não é? Quando eu pergunto isso a você, dá a entender aí que eu estou querendo oferecer, por exemplo, o leite para alguém, não é? Então, veja que milk também é um substantivo incontável, ok? Por isso que tem o some. Veja a outra frase. I have not any money. A gente tem ali que nas frases afirmativas a gente vai trabalhar com some diante de substantivos tanto contáveis quanto incontáveis, não é isso? Nesse caso aí, dinheiro é incontável, mas veja que a frase ela está negativa, certo? Então, I have not any money, não é isso? Eu não tenho dinheiro, então vai ser N, ok? É o mesmo que dizer assim, eu não tenho nenhum dinheiro, ok? Já na outra frase, ó, I have some money in my bank account, né? Eu tenho algum dinheiro em minha conta bancária. Então perceba aí que nessa frase eu não estou negando, certo? Eu estou apenas afirmando, dizendo que eu tenho algum dinheiro em minha conta bancária, ok? Dinheiro, pessoal, é incontável, tá certo? Agora, se eu disser real, dólar, ele é contável, tá certo? Tanto é que eu digo $1, $2, ok? Mas money, dinheiro, não é contável, certo? I have a bottle of orange juice in my fridge. Olha aí, de novo, ó. Eu tenho uma garrafa de suco de laranja em minha geladeira. Então, o artigo indefinido, ele está aí porque bottle é garrafa, tá certo? I have some juice in my fridge. Veja que na primeira frase ele está se referindo à garrafa de suco de laranja. É a garrafa e não ao suco. Já nessa última frase,
ele fala do suco. I have some juice in my fridge, ok? Juice, ele é o suco, ele é líquido, então por isso que ele é incontável. A gente só pode contar algo líquido quando vier em uma garrafa, tá certo? Então quando eu digo uma garrafa, um copo, né? Isso daí, esse substantivo garrafa, copo, ele é contável, ok? Se por acaso eu tivesse aí I have bottles, ou seja, garrafas, né, de suco de laranja em minha geladeira, eu tenho algumas garrafas, aí veja que bottles, né, se por acaso tivesse no plural, a gente iria estar trabalhando com o som e não o a, ok? Porque o a, esse artigo indefinido, ele só aparece diante de substantivos contáveis e no singular, tá ok? Se esse substantivo, mesmo que ele seja contável, estiver no plural, a gente vai colocar o som antes dele, certo? Entendido? Né? Agora a gente vai para os substantivos contáveis e incontáveis, ok? Veja que os substantivos contáveis, né? Por exemplo, aí, são aqueles substantivos que nós podemos contar. We can count, ok? Nós podemos contar. Então, se eu tenho por aí a tree, certo? Uma árvore. Two trees, não é isso? 3 árvores, ok? Nós podemos contar, por exemplo, com relação aqui ao verbo, certo? Então, veja, can use a singular verbs ou a plural verbs, ou seja, esses verbos que a gente coloca, né, depois do substantivo que é contável, eles vão ficar no singular ou no plural. Presta bem atenção a isso, tá certo? Então, quando o substantivo é contável e ele vier no início de uma frase como sujeito, é importante também a gente verificar isso, percebendo que o verbo que acompanha ele vai ter que ir para o plural. Essas duas frases que nós temos aí, ó, the book, o livro. Eu posso contar um livro, 2 livros, 3 livros, tá certo? The book is old, né? O livro é velho. Agora, se eu disser assim, que os livros, aí eu vou ter que modificar o verbozinho to be aí, né? Vai ser are, tá certo? The books are old, tá? O adjetivozinho no inglês, tá? Que é essa palavrinha old aí, né? Ele não se modifica, tá ok? Mas isso é um assunto para outra aula, para falar sobre os adjetivos, tá? Os substantivos incontáveis, ó, uncountable nouns, tá certo? Nós não podemos contar. We cannot count, tá? Have only one form. Ele só tem uma forma, tá certo? Butter, por exemplo, é manteiga. Eu não posso dizer butters, ok? Always use in singular verbs. Então, eu falei para vocês o que? O substantivo, quando ele é contável, ele vai para o plural. Se ele vai para o plural, o verbo que vem após ele, acontece o quê? Vai para o plural também. Já no caso, como os substantivos incontáveis, eles ficam sempre no singular, mesmo que eu queira me referir muito a açúcares, por exemplo, como a gente diz no português, açúcares, né? Os açúcares são doces, né? Então, eu nunca vou dizer assim, falar desse jeito no inglês. Eu vou sempre colocar sugar, tá? Que quer dizer açúcar, is sweet, tá? Eu não posso dizer os açúcares são doces, tá? No inglês, sugar é um substantivo incontável no inglês e todos os substantivos incontáveis, eles vão estar sempre no singular, certo? Nesse caso também, quando a gente está falando sobre os substantivos incontáveis no inglês, tá ok? Por exemplo, como a gente está vendo aí, ó, rice, bread, que quer dizer pão. Por incrível que pareça, pão não é contável, tá? Aqui no Brasil mas lá não é. No inglês a gente não considera, a gramática inglesa não considera pão como contável, tá certo? Rice, tá? Que quer dizer arroz, né? Que eu acho que eu já falei aí. É o seguinte, a gente não vai usar
os artigozinhos indefinidos, a e o an antes dele, ok? Cannot use a ou an or a number before them. Isso quer dizer o quê? Perceba que antes de rice e bread está o quê? Riscadozinho aí, né? Ele está dizendo que a gente não pode trabalhar com esses artigos, certo? Indefinido, tá certo? Antes desses substantivos incontáveis. O que pode aparecer aí seria o some ou o n no lugar desses artigos indefinidos, ok? E também a gente não pode trabalhar com numerais antes desses substantivos incontáveis, porque eles vão ficar sempre no singular. Mesmo que você diga two rice, two breads, certo? Ele não vai ficar two rices nem two breads, tá certo? Vai ser sempre rice e bread. Por isso não pode existir numerais antes de substantivos incontáveis, ok? Apenas os quantificadores que a gente vai ver mais para frente, ok? Então aí embaixo, gente, a gente já tem aí alguns tipos, né, de substantivos incontáveis. Quando a gente tiver ideias abstratas, por exemplo, amor, liberdade, educação, sorte, ajuda, beleza, música e trovão, são substantivos que têm ideias abstratas. Por que abstratas? Porque a gente não pode pegar, não é? Aqueles substantivos que a gente conhece aí como açúcar, né? Arroz, sal, areia, ok? Farinha, flour, dirty, dusty. Dusty quer dizer poeira, pó de poeira. Traffic seria engarrafamento. Grass, tá? Grama, espaguete. Esses substantivos aí que são feitos de pequenas partes, tá certo? Esse dirty aí que eu não falei é sujeira, tá, gente? São feitos constituídos de pequenas partes, tá? Como os grãos, por exemplo. A gente não conta, porque você não vai contar cada pedacinho de arroz. Você pode contar como 1 quilo, né, isso? Quilo de arroz, né, 2 quilos de arroz, certo? 1 quilo de sal, 2 quilos de sal, né? Então, nesse caso aí, também vão ser tipos de substantivos incontáveis, tá ok? Algumas comidas, some foods, tá? Que pode ser cortadas em pequenas partes. Bread, pão, certo? Pode ser cortada em pequenas partes, não pode? Essas pequenas partes é que vão ser contadas, tá certo? Vão ser contadas. O bread, pão, fish, quer dizer peixe, tá? Cheese, chocolate, meat, que é carne, bacon, food, ham, né? Seria aquele... Estou esquecido agora no momento. Ham seria tipo presunto, tá certo? Eu imaginei hambúrguer não, é presunto, tá ok? Nós temos aí também substantivos líquidos e gases, ok? Como water, milk, wine, oil, coffee, ray, soup, air, smoke, blood, juice e fog, tá certo? Então, esses substantivos aí, ok? Esse fog aí, pessoal, é nevoeiro, ok? Então você não pode contar nevoeiro, pode? Não pode, não é? Nevoeiro, neblina, a gente não conta. Então, todas as vezes que tiver essas palavras, você vai sempre trazer o som e o N antes dele. Alguns materiais, né, como wood, madeira, a gente não conta, a gente conta as partes, né? Glass, que é vidro, paper, gold, que é ouro, tá certo? Silver, né? Ice, iron, cotton, wood, de novo apareceu, steel, ok? E também a gente tem aí como substantivo incontável, tá certo? Alguns outros materiais, algumas outras palavras também, por exemplo, furniture, que seria a mobília da casa, né? Advice, que seria conselho, a gente não conta conselho, tá certo? Work, que seria trabalho, a gente também não conta trabalho.
news, notícias. Na verdade, notícias já está aí quase como um plural, né? Porque a gente não fala só em uma notícia. Realmente a gente fala notícias, noticiário, tá certo? Information, informação, bagagem. Olha essa palavrinha aí, luggage, tá? Luggage. Luggage quer dizer bagagem. Grave sempre essa palavrinha, não é contável. Por mais que você ache que uma bagagem, duas bagagens, existem algumas palavras no português da gente, tá? Que a gente conta como se fosse contável, tá? Mas no inglês ela não é contável, tá ok? Então, luggage significa bagagem, mas que não é contável, ok? O que pode ser contável seria bag, não é isso? Bag seria bolsa, ok? A gente aí, no caso, a gente poderia contar, mas luggage não. Veja que esse nome, de certa forma, ele está generalizando, tá certo? O termo sobre bolsa, pacote, né? Porque bagagem pode ser qualquer outra coisa, não é verdade? Money também é um nome que generaliza. Quando eu digo dinheiro, eu posso estar falando de real, de dólar, né? De libras, tá ok? Então essa palavra money também não é contável. Então essas palavrinhas aí realmente elas são tipo, como é que eu posso dizer, as palavras mais vistas, né? Em exames, em exercícios, né? Ok? Em textos, tá? Que aparece para vocês. Como exemplo, eu trago aí para vocês, ó, algumas frases, tá? E em destaque a questão do some e do a e do N, não é isso? Então veja, eu tenho nessa primeira frase aí, there are some students in the class, né? Students, ele é contável e incontável, ele é contável, tá certo? Mas por que aparece o some? A gente pode trabalhar com some diante de substantivos contáveis e incontáveis. Nesse caso, o some vai aparecer aí porque estudantes, a palavra estudante, ela está no plural. E como eu falei para você, se estudante é uma palavra que está no plural, ele é um substantivo contável, beleza? Se ele é um substantivo contável, tá? Eu tenho que ter, ele está no plural, e eu tenho que ter antes dele o some, tá ok? Porque o substantivo está no plural. Se ele está no plural, se ele é contável, se eu sei que ele é contável, então o verbozinho que vai acompanhar ele é o are, ok? Perceba na outra frase que eu tenho o is e não o are. Por quê? Porque a palavra estudante, o substantivo estudante, ele está no singular, tá certo? Se ele está no singular, é um substantivo contável, então eu vou usar o artigozinho indefinido a, não é isso? E também vou usar o verbo to be, is, e não o are, ok? Só a tradução, né? There is a student in the class with hat, né? Há um estudante na classe ou na aula com chapéu, ok? Lá em cima eu poderia dizer, existe estudantes na classe, na aula, tá certo? Próxima. He has not any hair in his head, tá certo? Então, ele não tem nenhum cabelo na sua cabeça, ok? Aí veja que nesse caso aí, o N apareceu porque eu estou diante de uma frase negativa. Cabelo, pessoal, é incontável. A gente não conta um cabelo, dois cabelos. No inglês, cabelo é incontável, ok? E mesmo que fosse, né, contável, tá? A frasezinha aí, ó, está como negativa, não é? Então, se ela está negativa, eu vou usar o N, tá certo? Próxima frase, we have some hair in our head, tá? In our head. Nós temos alguns cabelos em nossa cabeça. Perceba que a palavrinha hair, ela está sempre no singular, mas ela é um substantivo incontável, ela não vai para o plural, ok? Então, nesse caso, eu vou ter que usar o some, porque ela é um substantivo incontável, tá?
I have an eye without seeing. Eu tenho, né, um olho sem ver, certo? Então veja que nesse caso aí está aparecendo o an. Por quê? Olho, pessoal, olho é contável. Tanto é que você vê, né, você tem 2 olhos na sua face, ok? Nesse caso aí é um dos olhos que você não vê. E quando eu estou indeterminando qual deles, né, no caso eu não estou determinando se é o direito ou se é o esquerdo, então eu vou colocar o artigozinho indefinido. Eu não sei que olho é esse. Eu tenho um dos olhos sem ver. Então vai ser am, ok? Se por acaso eu dissesse que os meus dois, digamos assim, que eu quisesse usar assim, olhos no plural aqui, eu teria que usar o some, tá certo? Porque o substantivo contável vai estar no plural, não é como foi o caso lá de cima. E ele está também com a e não ou an e não a, porque o substantivozinho olho aqui em inglês começa com vogal. Se ele começa com vogal, eu vou aplicar o an, tá certo? And I, without seeing, tá? Se por acaso esse substantivo começasse com uma consoante, seria a, ok? Próxima frase. The director, errou aqui, tá? The director has some eyes seen for her in the office. Então veja que o substantivozinho eyes, aqui nessa frase de baixo, né? The director has some eyes, ele está no plural. Eyes, some. Ou eyes, que é olhos, está no plural. Ele é substantivo contável? É. Mas ele está no plural, então não vou usar antes dele o artigo indefinido, eu vou ter que usar o some, ok? Então a tradução seria: o diretor tem alguns olhos vendo por ele no escritório, tá? É tipo que dissesse assim: tem alguém vigiando para o diretor, né, no escritório, tá? Aí aqui, he needs some help. Ele precisa de alguma ajuda, tá certo? Então, help é tipo aqueles substantivos que tem ideia abstrata, tá certo? Help, ajuda, né? Então, se ele é um substantivo incontável, eu vou usar o some antes dele, tá? Acho que eu repeti aqui a mesma frase, né? Então é isso, pessoal. Se ligar, tá? Que quando a gente tiver substantivo contável, ok? Se ele tiver no singular, eu vou usar o artigo indefinido a, ok? Mas se esse mesmo substantivo que for contável estiver no singular e ele começar com uma vogal, como a palavra apple, que quer dizer maçã, né? Antes dessa palavrinha apple, eu vou escrever o substantivo an, com aquele que é an, porque o substantivo começa com uma vogal, tá certo? Se por acaso esse substantivo for contável e estiver no plural, eu vou usar o some, tá ok? Se por acaso esse mesmo substantivo vier, tá? E numa frase negativa, em vez do some, eu vou colocar o N, tá ok? Então se liga nesses detalhezinhos. E dá uma lidazinha nessas palavrinhas que são contáveis aqui desse esquemazinho que eu estou mostrando aqui a vocês, tá? Onde tem abstract idea, made of small part, some foods, liquids and gases, tá? Essas palavras aí, com exceção das ideias abstratas, elas só podem ser contadas, não é, quando existir os quantificadores, ok? Que a gente vai ver mais para frente, não é? Tá certo? Bom, gente, aqui é questão de vocês mais ou menos tipo decorar, tá? Então veja, esqueça essa primeira parte onde tem assim, add s, né? Onde tem cars, dog, books, houses, apples, tá certo? Esqueça essa parte.
fixa só nessas outras. Substantivos que terminarem com S, CH, SH, X ou Z, vai acontecer o quê? Acrescenta-se ES. Esse ADD significa acrescenta-se, tá certo? Então, diante de substantivos que terminam com essas terminações S, CH, SH, X ou Z, a gente vai só acrescentar ES, tá certo? Se por acaso os substantivos terminarem, por exemplo, com F, o que é que vai acontecer? Você vai eliminar o F e acrescentar o quê? VES. Deixa eu organizar aqui. Se os substantivos terminarem com F ou FE, você vai eliminar esse FOS ou esse FE e você vai acrescentar VES, tá certo? Outro, o de baixo, terminou com a vogal mais o Y. O que é que vai acontecer? Acrescenta-se só o S, tá certo? Days, por exemplo, termina. Eu tenho uma consoante, vogal e o Y, não é isso? Aí eu vou acrescentar o que? S. Play, a própria palavra play, que vocês conhecem muito, é consoante, vogal e Y. Se eu quiser pluralizar essa palavra play, eu acrescento só o S. Terminou em consoante mais Y. O que é que vai acontecer? Corta esse Y, como aí vocês estão vendo a palavra city, baby, story, party, country, certo? Tira esse Y e acrescenta IES, tá certo? Terminados com vogal, né, mais O, como a palavra azul, radio, stereo, video, kangaroo, tá certo? Nesse caso aí, a gente também vai acrescentar só o S. Agora, terminou em consoante mais O, como hero, equal, tomato, potato, tá certo? Então, nesse caso aí, você vai acrescentar ES. Então, você pode fazer um esquemazinho aí, tá certo? Com isso daí, né? Organizando aí de acordo com o que você acha mais lógico, né? E formando grupos, pesquisando palavras, tá? Para você poder entender, fixar. Na verdade, você entendeu, agora você falta fixar o assunto, não é verdade? Então, você vai fixar esse assunto organizando por você mesmo uma regrinha aí. Por exemplo, as palavras que terminam com vogal e Y, essas palavrinhas que terminam com Y, junta aí, vê qual é a diferença, tá certo? Já sabendo de todas essas regrinhas, né, o que é que você vai fazer? Fora essas regras, se a palavra substantivo, como carro, car, dog, book, house, apple, né, elas não se encaixam em nenhuma dessas regrinhas. Então, o que vai acontecer? Só S. Ou você pega essa regrinha, né, desses substantivos regulares, como diz aí, car, dog, book, house, apple, né, com aquelas outras palavrinhas que eu também tenho que acrescentar S, né? Então, junta ela. Vê aí qual é a diferença. Faz a junção. Então, você vai juntando aí, organizando do seu jeito, tá? Para você fixar melhor o assunto, né? E compreender quais são as aplicações, as modificações que a gente faz no substantivo quando a gente quer pluralizá-los, tá certo? Então, do lado de cá, do seu lado direito, né? Veja que tem uma tajazinha dizendo aí, irregular nouns, tá? Ele quer dizer o quê? São os substantivos irregulares, ou seja, a pluralização dessas palavras, né? Elas são diferentes dessas outras. Aí é questão também de decoreba, porque não são muitas palavras, muitos substantivos irregulares no inglês. É basicamente, pessoal, mais isso daí, tá certo? Então, quando eu digo man, qual o plural de man? Não é mens, é men, com E, não é? Child, criança, o plural de child é children, ok? Foot é pé, né? Se eu quiser dizer pés, eu vou dizer feet, tá certo? Tooth vai ser teeth, ok? Mouse, mice, person, people, tá?
Embora a gente veja muito por aí people, as pessoas falando people, como se people fosse pessoa. Mas na verdade people é pessoas, ok? Se liga nisso daí. E acho que não mudam, né? Sheep ou sheep quer dizer ovelha, deer quer dizer veado, fish, né? Peixe, series é sempre series, species, né? Espécies. Então existem alguns substantivos aí também, como esses daí não são muitos e esses são os mais vistos, tá certo? Eles não vão para o plural, é sempre isso daí mesmo, tá ok? Há quem diga ainda, por exemplo, existem algumas palavras, por exemplo, fruit. Eu não sei bem se é nos Estados Unidos ou se na Inglaterra, que essa palavrinha fruit, ela já é considerada como plural, tá? Por quê? Porque existe um conceito em se dizer, se eu digo fruta, tá? Eu não estou assim dizendo qual fruta, é fruta. Já estou generalizando, certo? Então, nesse caso aí, tem lugares, países, em que fruit, ele não vai para o plural, tá ok? Mas isso daí não vai interferir muito no conhecimento desse assunto que a gente está vendo, tá ok? O que importa é você saber, primeiramente, essa regrinha e saber quais são os substantivos irregulares e esse pouco mesmo que está aqui, que não mudam, que são os substantivos invariáveis, né? No change, tá? Não muda, ok? Eles sempre vão ficar desse jeito. Mesmo que você tenha se referindo a várias ovelhas ou vários peixes, vai ser sempre fish. Agora, existem algumas exceçõezinhas, como quando a gente quer pluralizar alguns tipos de peixe, aí geralmente bota-se fishes, tá certo? Se caso fosse necessário eu pluralizar a palavra fish, veja ali em cima que os substantivos que terminam com SH, eu iria ter que colocar o que no final deles, se eu quisesse pluralizar fish? Fishes, ou seja, acrescentaria ES, né? A gente trabalhou também anteriormente as partes do corpo, então eu coloquei aqui algumas partes do nosso corpo que é, elas vêm duplicadas, né, digamos assim, no nosso corpo humano, né? Eye, por exemplo, é olho. Nós temos quantos olhos? Ou quantos olhos, né? Dois, não é isso? Então, no caso, ficaria eyes. Perceba que essa palavrinha eyes, aí, ela não faz parte de nenhuma dessas regrinhas que eu falei para você, com exceção daquela primeirinha ali, ó, regular nouns, add s, né? Então, veja que nós temos aí no final dessa palavra, aliás, na palavra toda, vogal, né? Esse Y aí é considerado como uma consoante, tá certo? E depois vem novamente uma vogal. Então é quase como se fosse aí ao olho nu, né? Três vogais. E não existe três vogais nessa regrinha, né? Essas regrinhas especiais. Então, se não existe nenhuma dessas regrinhas aí, como ter palavras que terminam em S, CH, F, vogal mais Y, consoante mais Y, certo? Então, se ela não faz parte de nenhuma dessas regrinhas, né? Então, você vai simplesmente acrescentar o S após eyes, né? Então, ficaria eyes. Hair. Hair é uma palavra que é um substantivo incontável. Então, a gente não coloca nenhuma, como é que se diz? Nenhuma letrinha a ela, porque ele é um substantivo incontável, ela sempre vai ficar no singular. Cabeça, head. Head, a gente só tem uma cabeça no corpo humano. Mas se eu quisesse falar sobre várias cabeças, eu ia ter que acrescentar o quê? S, tá certo? Mouth, boca. Quantas bocas você tem na sua face, na sua cabeça? Uma boca, não é isso? Mas se eu quisesse dizer várias bocas, ok? Boca, ela pode ser contável, ok? Então, se ele é um substantivo contável, eu ia acrescentar apenas um S aí, porque não faz parte de nenhuma dessas regrinhas que a gente tem aqui mostrando. Nose seria nariz, mas também é um substantivo contável, eu poderia dizer vários narizes, né? No inglês. Então, poderia ser o caso de acrescentar um S. Shoulder, tá certo? Shoulder
também é um substantivo contável e eu poderia acrescentar o S. Arms, arms, no plural. Hand, hands, tá certo? Só acrescentando o quê? Szinho. Agora veja a palavrinha stomach. Stomach termina com CH. Então, qual é a regrinha, né, desses substantivos que terminam com CH quando vai para o plural? Stomach é contável, é um substantivo contável. Então, eu quero ele no plural. Como é que ficaria? Então, a gente vai lá em cima e vê que ele participa daquela regrinha ali, ó. Substantivos terminados em S, CH, SH, X ou Z, acrescenta-se o quê? ES. Não é isso? Leg. Leg também não faz parte dessas regrinhas, com exceção dessa primeira ali lá em cima. Então, acrescenta só o S. Não é isso? Toe. Toe é dedo do pé, viu, gente? Finger é que é dedo da mão. Ó. Cuidado para não se confundir. Finger, né? Dedo da mão, ficaria fingers, porque a gente tem mais de um, não é isso? E toe. Toe, a gente tem dedos do pé. Então, no plural ficaria toes. Toes. E foot. Foot, a gente vê aqui que foot faz parte do substantivo irregular. Então, o caso plural de foot vai ser feet e não acrescentar um S depois do T. Beleza? Bom, pessoal, esses daí são os quantificadores, ok? Os quantificadores no inglês, não é? Então, with uncountable nouns, nós podemos usar much, né? A bit of, little, a great deal of, né? A large quantity of, a little, very little, a large amount of, tá certo? Perceba aí nessa tabelinha, tá? Que também na outra parte a gente tem with countable nouns. Então você vai olhar aí a relação, a diferença, tá certo? Entre essas duas partezinhas aí, os substantivos incontáveis e os substantivos contáveis. Quando eu quiser usar muito, para os substantivos incontáveis, eu vou usar o much. Quando eu estou diante de substantivo contável, perceba aí que eu vou usar o many, tá vendo? Com relação a essas duas palavrinhas que a gente sempre usa, how many, how much, não é? Então, fique atento. Se você estiver fazendo uma frase perguntando how many, quanto, né? How much e how many significa quanto ou quantos. Então, quanto vai ser how much e quantos vai ser how many. Então, quando você estiver diante dessa frase, né, fazendo uma pergunta como essa, e estiver próximo a ele um substantivo contável, você vai usar o how many, tá certo? Se você estiver diante de um substantivo incontável, tá certo? Você vai usar o how much. E por aí vai. É só você ver aí também, eu quero até mostrar para vocês, a questão do fio, ó, F-E-W, tá? Esse fio aí e esse little, que são as mesmas coisas, significam pouco ou pouca, tá? Eles vão estar ligados a essas duas classes aí, ó. Então veja que quando eu quero dizer pouco, né, eu vou usar para os substantivos, ou a palavra little eu vou usar para os substantivos incontáveis e fio para os substantivos contáveis, ok? Então a gente aí vai olhando, por exemplo, as frases ao lado, né? How much does the hot dog cost? Veja que aí eu estou fazendo uma pergunta de quanto custa. Custo, no caso aí, ele vem ser incontável, não é isso? Então, custo seria incontável. Então, nesse caso aí, eu vou usar o how much, tá certo? Né? Se eu estivesse perguntando, por exemplo, a palavra children, criança, não é isso? How many children is there in the school? Quantas crianças existem na escola? Não é isso? Então perceba que children é crianças e criança é contável. Então se eu tiver um substantivo na frase, não é isso? Que seja contável, eu vou usar o how many. Se
Se eu tiver algo incontável, vai ser how much, tá? Com relação ao little ali, ó, I still have some little water, não é? Eu ainda tenho um pouco de água na garrafa. A palavra water é líquido, é água, não é isso? Olha, a palavra water significa água. É um substantivo incontável, porque é líquido, ok? Então, nesse caso aí, perceba que little vai estar antes de water e water é um substantivo incontável, ok? Próxima frase, they had many chances, tá? Chances aí, ela apesar de ser abstrata, mas ela está no sentido de várias chances, 1, 2, 3, 4. Então, ele teve muitas chances em sua vida, não é? Então, quando eu tenho substantivos contáveis, veja aí chances, está até no plural, eu vou usar o many. Veja que few aí, na próxima frase, I have few dollars, né? Se eu quisesse trocar a palavra dólar por money, eu iria aplicar few ou little? Little, né? Porque money seria incontável, dólar é contável, não é isso? Então, como eu tenho dólares aí, eu vou colocar few. I have few dollars in my wallet, tá certo? Porque aí eu estou contando, estou dizendo que eu tenho poucos dólares, ou, né, digamos assim, 2, 3 dólares, ok? Fica subentendido. Depois, na próxima frase, there are a great number of people in the... There are a great number of people. Gente, vamos corrigir aí. Perceba o seguinte. Uma grande quantidade de... Esse a great quantity, tá certo. A great number, não é isso? A great number, não é a great quantity, não, tá certo. A great number of people. Uma grande quantidade de pessoas, ok? Pessoas. Perceba aí que a frase está falando sobre um grande número, né, de pessoas. Um grande número de pessoas. Então, o verbozinho aí, ó, there are, o verbozinho, ele tem que ser realmente are, porque veja que a frase a great number of, a gente vai usar ela para os substantivos contáveis, certo? E perceba que a palavra people, né, ela é um substantivo irregular que significa pessoas. Então eu posso contar pessoas, ok? Então tudo certinho aí. There are, né? Vai ser are porque eu estou diante de um substantivo contável, que é o people, né? E da expressão a great number of. Agora, se eu tivesse, por exemplo, a large quantity of, no lugar desse a great number of, eu teria a minha frase começando da seguinte forma: there is e não there are, ok? Então seria there is a large quantity of, vamos botar aí dust, que seria pó, há uma larga quantidade de pó, por exemplo, dust, pó, é um substantivo incontável, não posso contar, não é? Então seria there is e não there are, porque eu estaria diante de substantivo incontável. Como eu estou diante de substantivo contável, é there are, e usando a expressão a great number of. E no lado, no lado direito, né, na última colunazinha, a gente tem essas palavrinhas aí que vocês ficam à vontade para usar, tanto diante de substantivos contáveis e incontáveis, ok? Percebam uma coisa, pessoal. O assunto aqui está sendo dado para vocês, ok? Vocês estão diante dessas palavras, dessas regras, tá ok? A gente vai fazer exercício, não é? Mas é também interessante que você parta para outras fontes para se aprofundar mais, ok? E lembrando sempre que se há alguma dúvida com relação, se você estudou pela minha fonte, estudou por outras fontes, chegou no exercício, tá com dificuldade ou não está conseguindo compreender alguma coisa, é interessante que você entre em contato, né?
manda uma mensagem, ou escrita, ou falada mesmo pelo WhatsApp, que a gente vai estar aí sempre tentando resolver, solucionar, tá certo? Se eu não puder solucionar na hora, eu pesquiso mais também alguma coisa e passo a informação para você, tá? Mas é importante que o aluno ele esteja sempre que necessário, sempre que for possível, tentando entrar em contato com o professor para esclarecer possíveis dúvidas que venham a aparecer, tá ok? Mas eu garanto que se você, por esse material que eu te envio, e você estudar ele direitinho, vai conseguir fazer os exercícios. Claro, mas professor, as perguntas, o texto às vezes é em inglês. Sim, nós estamos estudando em inglês, não é isso? Então você tem em casa, em mãos, tá? O Google Tradutor, pode pegar dicionários online, não é? Para te ajudar, tá ok? Mas nunca pegue nada pronto. Sempre vá pesquisando, escrevendo, fazendo as coisas por você mesmo. Porque tudo que vem de graça não presta. Isso eu lhe garanto. O bom é você correr atrás, pesquisar, estudar realmente, né, o inglês, tá? Porque quando você pesquisa aquela palavra, bota ela no papel, você botou ela na mente, tá? Mas se você conseguiu ela por meios só de uma cópia, copiou, você não está fazendo nada, tá? Então é importante, faça valer a pena tudo aquilo que você está estudando, estude da forma certa, correta, buscando, pesquisando, ok? Porque vai se servir de base para as outras coisas no futuro, ok? Aí a gente agora vai para o exercício, mas só que esse exercício vai vir não aqui, vai vir pelo link, tá? Que eu vou passar para vocês. Até a próxima.